galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que nós hoje vamos falar sobre compreensão e interpretação de textos. E aí, para começar, eu vou mostrar aqui as nossas redes sociais para você acompanhar. Se liga só aí, ó. Você pode acompanhar o Focus pelas redes gratuitas do YouTube, pelo Instagram, lembrando que toda terça-feira tem Talk Show do Sidoca, pelo Facebook, pelo Spotify, e aí tá tirando onda, né? Pelo Twitter e pelo LinkedIn. Esse daqui eu nem conhecia, ainda nem entrei para falar a verdade, mas vamos começar a nossa brincadeira. Galera, nós chegamos a um ponto muito importante e eu poderia deixar esse assunto como o último assunto do curso. Particularmente, na maioria das vezes, quando eu formo uma turma básica ou até intermediária, num nível assim, para concurso apenas, eu deixo esse assunto por último. Sei que alguns amigos meus começam com esse assunto. Eu não gosto e vou explicar o porquê. Para a gente fazer análise textual, já bati esse papo com vocês, é preciso fazer uma análise gramatical. Por exemplo, se você parar para pensar, a pontuação e principalmente a vírgula é um elemento que contribui muito para a dinâmica do texto e às vezes para uma interpretação adequada. Uma vírgula mal colocada pode provocar uma ambiguidade, pode provocar uma incoerência, então é algo bem perigoso. Então, como é que eu vou para o texto direto sem ter passado por isso? Contando com o quê? Com o meu conhecimento gramatical inato, com a minha gramática internalizada, eu acho meio complicado. Então, eu deixo isso por último. Aqui eu fiz uma dinâmica de gramática. E as gramáticas, normalmente, depois desse tópico, trabalham variação linguística e reescrituras de frases. Agora, a variação linguística, eu poderia ter deixado lá no iniciozinho do curso, mas por que preferi trazer para cá, para depois de compreensão e interpretação? Porque agora a gente já tem toda a base do texto, a gente já entende o que é o padrão culto, a gente já entende o que é uma dissertação, o que é uma narração, o que é uma descrição, a gente já entende a questão da adequação, isso é um padrão culto da língua, isso é usado em concurso público, tem a linguagem informal, tem a linguagem do dia a dia. Essa parte de variação linguística, por exemplo, ela é importante para você resolver questões de variação linguística e para você resolver questões de redação oficial, que não permitem alguns deslizes de dialetos como mudança geográfica, mudança etária, mudança social. Beleza. E para o final, a gente deixou a questão de reescritura, que na verdade, a depender da carga horária, nem existe essa aula. Ué, como assim, Sidney? Não existe? Tem lá no meu edital. Só que na verdade reescritura é tudo. É tudo. Então, se você entendeu regência, se você entendeu crase, se você entendeu concordância, se você entendeu pontuação, se você entendeu acentuação, se você entendeu ortografia, você está preparado para fazer uma questão de reescritura. Então, no final das contas, a aula de reescritura ficou para o final para que a gente pudesse fazer uma retomada de vários conceitos, porque numa questão de reescritura, o camarada pode cobrar absolutamente tudo. Hoje mesmo, eu recebi uma dúvida sobre um tópico de edital, normalmente um tópico que vem na FCC, que vem lá assim, ó, redação. Aí a galera fica meio que desesperada. Eu lembro quando teve o concurso do Banco do Rio Grande do Sul, né, o Banrisul, a galera ficou meio desesperada porque nunca tinha tido uma prova de redação. Nunca tinha tido. Ué, como assim? Agora do nada eles estão colocando redação? E aí, um bizu para você entender é assim, ó. Quando ele coloca o conteúdo programático, se de fato for ter uma redação, a produção textual, vem a parte do conteúdo programático da língua portuguesa e vem a parte da discursiva. Se a palavra redação vem escrita dentro do conteúdo programático de língua portuguesa, não é uma produção textual. É, na verdade, uma questão de correção de frases. Eles colocam frases certas
erradas ou corretas e incorretas e pedem para a gente julgar de acordo com o padrão culto da língua. É nessa pegada. Se aproxima muito do que é uma questão de reescritura. Só que na reescritura, de fato, tem uma nova escrita. Nessa questão de redação, só tem ali a frase para você julgar se está certo ou errado. Ó, julgue de acordo com o padrão culto da língua. Aí você vai olhar, tá errado. Errado porque tem um erro de crase. Errado porque tem um erro de pontuação. Errado porque tem um erro de concordância. Já na reescritura, realmente tem a promoção de uma nova escrita. E aí o camarada vai trabalhar com prejuízo gramatical e com alteração de sentido. Prejuízo gramatical é porque passou a ficar errado de acordo com o padrão culto da língua. Aí, às vezes, uma reescritura não está errada. As duas frases estão certas de acordo com o padrão culto da língua, só que mudou o sentido. E aí você tem que observar para ver se a questão fala do prejuízo gramatical só ou se ela também fala da alteração de sentido. Então, beleza. Expliquei aqui a dinâmica dessa reta final do curso. Agora, quando a gente vai para a compreensão e interpretação, a gente tem realmente que retomar algumas conversas. Primeiro de tudo, é demasiadamente importante que a gente entenda o texto, a dinâmica do texto e como a gente vai se comportar no dia da prova. Então vamos lá. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente para o dia da prova. Então vamos lá, ó. Sábado à noite, a prova é domingo. Sábado à noite, ou à tarde já de preferência, ou de dia, já deixa lá. O que você separa? Você separa a sua identidade, né? Separa a identidadezinha, coisa e tal. Você separa uma caneta preta, transparente, aquela Bic, mas não pode ser uma, tem que ser pelo menos 3, porque pode dar caô, pode falhar, então leva logo umas 3 e você separa o teu cartão de confirmação. Beleza. Então aqui, ó, canetinha, um cartão de confirmação, a identidade, beleza? E aí você está preparado para fazer a prova. E geralmente a maioria, principalmente marinheiro de primeira viagem, só faz isso. Agora vamos para outro aspecto, antes de chegar na matéria em si. Tem 4 coisas, se eu já falei isso, me desculpem, vou falar de novo. Se eu não falei, preste atenção agora demais. Tem 4 coisas que nos derrubam no dia da prova. 4. Sede, fome, frio e sono. As 3 primeiras são fáceis de resolver. Vamos lá. Sede. Você tem que levar uma garrafinha de água, de preferência até 2, para beber. Ah, Sidney, mas lá vai ter um bebedouro, pô. Eu levanto na hora que eu quiser. Não vai não, você vai se boicotar. Você vai pensar, se eu levantar daqui para beber água, eu vou perder tempo, não vou conseguir fazer as questões, então você fica sentadinho lá e fica com sede. E aí olha o que acontece. A sede, ela nos atrapalha. Você já deve ter passado por essa sensação. Tava de boa, vendo uma TV, foi estudar e começou a sentir sono e dor de cabeça. É porque está desidratado. Tem que beber água. Isso é biologicamente comprovado. Então, para estudar, tem que estar ali hidratado e para fazer a prova, obviamente, também hidratado. Segundo, fome. No domingo, a gente acorda num horário não muito habitual. E aí pode ser que pelo nervosismo, pela pressa, você não tome um café da manhã adequado. E aí o que vai acontecer? Você vai sentir fome. E essa fome vai te atrapalhar. Então, leve algo para comer. Leve um biscoito, uma fruta, um salgadinho e por aí vai. Cara, isso é de suma importância. Tem gente muito bem preparada que não passa porque está com fome na hora e a fome atrapalha. Isso é verdade. Terceira coisa, frio. Às vezes você mora numa cidade muito quente, Teresina, Cuiabá, Rio de Janeiro, mas lá dentro da sala os caras vão colocar o ar-condicionado gelando assim, um absurdo. E você tem que levar um casaquinho. Nada de ir com camisetinha, bermudinha, a mulherada de sainha, vestidinho, sem levar um casaco na bolsa, porque vai sentir frio. Frio atrapalha. Calor demais atrapalha, frio demais também atrapalha. E aí a quarta coisa que para mim é a pior, é o sono. Quando você é muito ansioso, você normalmente não dorme na semana antecedente. E tem gente que é
muito nervosa, no dia anterior à prova, vai pernoitado, não dorme de jeito nenhum. E aí o que vai acontecer? Vai dormir. Eu tive um aluno, caraca, eu fiquei com muita pena dele, porque ele falou assim, poxa, Sidney, já saiu aqui o gabarito preliminar, eu passei entre os 20 primeiros e, olha, era para eu ter passado entre os 10 primeiros porque eu errei uma questão no cartão resposta. Quando veio o gabarito oficial, ele nem passou, porque na verdade ele não tinha errado uma questão no cartão resposta. Ele tinha marcado 13 erradas. Só que quando ele percebeu que estava marcando errado, ele despertou e acordou e começou a marcar certo. Só que na verdade ele não tinha percebido que já tinha marcado outras 12 erradas também, ou seja, ele marcou 13 erradas no cartão resposta. Pô, num concurso público, 13 questões faz uma diferença absurda. Às vezes uma, duas questões já faz uma diferença abissal. Imagina 13 questões. E isso tudo porque ele dormiu marcando o cartão resposta. Então, é guerra, galera. Tem que tomar uma parada para acordar, um Red Bull, um Monster, sei lá, irmão. Esteja acordado. Então, fiz isso tudo, pronto, estou preparado. Agora é a dinâmica da prova. Cheguei lá, tem prova que tem produção textual, tem prova que não tem produção textual. No dia que tiver a produção textual, o que você vai fazer? A primeira coisa é a redação. Ah, Sidney, mas eu sempre deixei lá para o final e sempre deu certo. Beleza, tranquilo. Mas pensa na seguinte dinâmica. Quando você deixa a redação para o final, pode ser que sobrem só 30 minutos para fazer a redação. 30 minutos. E aí pode dar caô, porque você vai fazer um texto em 30 minutos, você até vai, mas você não vai ter tempo de passar limpo, você vai ter que fazer na folha definitiva. E todo texto feito de primeira tem erros. A gramática que eu cito aqui do Pestana já está na 4ª edição, está indo para a 5ª edição e ainda assim tem erros. E toda hora tem revisão, toda hora tem revisão. A gramática do Bechara já está em não sei qual edição e ainda assim vem erros. Imagina, se os caras que são gramáticos, autores de gramática, erram por falta de atenção ali na correria, imagina a gente com o nervosismo da prova em 30 minutos. Não tem como. Então a dinâmica é começar pela redação na folha de rascunho. E aí quando eu terminar eu vou passar limpo na hora? De preferência não. Porque eu não consegui me distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a prova. E aí tem outro pulo do gato. Eu não posso começar por língua portuguesa só porque é a primeira matéria. E nem pela matéria mais difícil. Eu tenho que ter uma escolha. Tem gente que pensa assim, eu vou começar pela matéria que eu menos sei. Isso é um tiro no pé. O cara começa pela matéria que ele menos sabe porque ele pensa assim, agora eu tô fresquinho ainda, tô com disposição. Mas ele vai pegar a primeira questão, vai errar, vai pegar a segunda questão, vai errar, vai pegar a terceira questão, não vai entender nem o que ela tá perguntando. E ele vai se teletransportar negativamente. Ele vai começar a pensar assim, poxa, gastei tempo e dinheiro e não valeu a pena porque aquilo que eu estudei não está caindo. E ele começa a pensar nos churrascos com os amigos que ele perdeu, no aniversário de algum parente que ele perdeu. Então isso aí já era, acabou com o cara. Mas faz o contrário. Começa com a matéria que você mais sabe. Você vai pegar a primeira questão, vai acertar, vai pegar a segunda questão, vai acertar, na terceira você se teletransporta também. Só que agora de forma positiva. Você vai deixar o verbo gastar de lado e vai empregar o verbo investir. Você vai pensar assim, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro. Aquilo que eu estudei está caindo. E aí você se enche de confiança, você ganha a prova, essa é a verdade. Eu sempre faço analogia com futebol. Pode ser um Messi, um Cristiano Ronaldo da vida. Se não tiver confiança, não vai jogar bem. Pode ser um jogador mediano, com confiança vai arrebentar no jogo e assim funciona com um concurseiro. Não tem confiança, a prova não vai sair legal. Tá cheio de confiança, a prova vai sair legal. E vai deixando de forma gradativa a matéria que você menos sabe lá para o final. E pronto. Se for uma prova de múltipla escolha, de alternativas, você ainda pode fazer a técnica do chute que de fato funciona. Você olha para ver qual foi a opção que você menos marcou. Vamos supor que você chega ao final, tem 3 que você não sabe de jeito nenhum. Mas não sabe de jeito nenhum, né? Tô na dúvida entre A e a B, não. Eu não sei. Então não vai fazer a menor diferença você chutar, não é verdade? E aí você olha, a que eu menos marquei foi letra C. Chuta logo tudo letra C, pronto, acabou e vai embora. É isso. Agora, terminei a prova objetiva. Vou passar a redação a limpo? De preferência ainda não. O que você vai fazer? Você vai levantar e vai pedir para ir ao banheiro. Dá um rolé, porque você já está há 2, 3 horas na mesma posição. Tudo dói, trapézio dói, as costas dói, o braço dói, a bunda dói, tudo dói. Levanta, vai dar um rolé.
pá. Quando você voltar, finalmente você vai passar limpo. E agora chegou aonde eu queria. Eu sempre disse a vocês que uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Nada mais é. O que você procura num texto para entender é o que você tem que colocar no teu texto para que o outro entenda. Então pega um texto narrativo, faz as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo para entender quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou e como foi. Vimos isso na aula de tipologia. Então vamos lá. Quando você vai produzir o texto, o que você tem que colocar? Essas 4 situações. Quando, onde, como e quem. Pegou um texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o para quê das coisas. Quando você produz, tem que colocar o porquê e o para quê das coisas. Pronto, acabou. E a mesma técnica que eu vou usar para a redação é a que eu vou usar para a interpretação. E aí peguei aqui a redação. Vou passar a redação a limpo apenas com a leitura mental? Não, porque eu vou continuar não enxergando os próprios erros. Então eu tenho que fazer uma leitura em voz alta. Nesse momento eu começo a perceber que repeti várias vezes o mesmo termo. Na escrita, isso não é legal. Na fala, tudo bem, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. A gente viu isso na aula de coesão. Não vai causar estranheza. Mas se eu repito na escrita, eu demonstro pobreza de vocabulário. E aí o que eu vou fazer? Vou utilizar aqueles elementos coesivos que a gente viu. Sinônimos, elipses, pronomes. Haverá situações em que a estrutura vai ficar truncada. Você vai ler e vai falar assim, nossa, isso está estranho. E aí imagina, se está estranho para você que produziu o texto, imagina para o avaliador. E às vezes é uma bobeira, é uma vírgula mal colocada, um ponto mal colocado, uma expressão desconexa. E aí o que você faz? Você reescreve. Imagina se tivesse feito direto na folha definitiva, não teria esse momento de reescritura. Então é assim que funciona. E aí você entrega a folha definitiva e espera só a convocação. Agora vamos lá. Vamos para a prova. Abrir a prova, primeira coisa que tem, língua portuguesa. Primeira coisa que você vai encontrar na prova de língua portuguesa, um texto. A maioria dos candidatos, mesmo depois de já ter feito o curso comigo ou com qualquer outro professor de língua portuguesa que manda fazer isso, tem um professor que falta pouco dar na tua cara mandando fazer isso e ainda assim você não começou a fazer. Gente, texto nunca foi feito para ser lido mentalmente. Texto sempre foi feito para ser lido em voz alta. Eu já falei isso, mas vou repetir. O gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Na hora do canto. Pois na hora do canto tem pausas e entonações. É o que acontece com a nossa leitura. A nossa leitura mental ela é dispersiva, pois não tem pausas e entonações. Quem já fez prova vai se identificar. Você pega ali um texto com 30 linhas, começa a leitura. Lá pela linha 7 ou pela linha 8 você já começa a dispersar, pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra você vai até o final do texto, mas fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central do texto, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública, é nesse nível. E aí o que você faz? Você tem duas opções. Ou você parte para a prova sem ter entendido o texto, e eu particularmente neste momento acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiras de gramática, depois se sobrar tempo você volta para tentar entender o texto melhor, ou você parte para uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona, porque aí realmente vai bater o desespero. Você lê o texto 2 vezes, não entendeu nas 2 vezes, não há cristão no mundo que mantenha a calma. Nesse momento você vai se desesperar e eu ouso dizer que você perdeu a prova. Agora, como é que eu posso fazer para minimizar esse problema? Algo muito simples. Uma leitura em voz alta. Claro que não é com esse tom de voz aqui, é só um leve balbuciar para você escutar as pausas e entonações. Nesse momento você vai ler mais devagar, vai prestar atenção nas pausas e nas entonações. O texto não é pontuado à toa, tem palavras que são para serem ditas mais fortemente de fato. E aí nesse momento você vai compreender e vai interpretar melhor o texto. Você pode até não entender um fragmento ou outro, mas a totalidade você vai compreender. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública e por aí vai. E aí, irmão, é só partir para a questão para ver se ela é de compreensão ou de interpretação. Então a primeira dica aqui, ó, é ler em voz alta. Isso é muito, mas muito importante. Agora, as próximas dicas aqui são em relação à coesão. 2 dicas. Nós vimos na aula de coesão que existem basicamente 2 tipos importantes para nós.
a coesão referencial e a coesão sequencial. A coesão referencial é quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. E aí o principal elemento a gente viu é o pronome. Mas o pronome ele trabalha para quem? Ele trabalha para o nome, que é o substantivo. Então das duas, uma. Ou o pronome acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Tanto que na aula de pronomes a gente viu que o pronome pode ser um pronome adjetivo, aquele que acompanha o substantivo, e um pronome substantivo, que é aquele pronome que substitui o substantivo. Então sempre vai rolar uma conexão entre substantivo, que é o nome, e o pronome, que é o cara que trabalha para o nome. Aí o que você pode fazer na tua prova para facilitar as conexões? Você pode sublinhar o substantivo e envolver o pronome. De preferência ainda pode fazer assim, ó, uma setinha, para fazer ali a conexão entre eles. Além disso, facilitar a compreensão do texto pode ser que seja uma questão da prova. Pode ser que o avaliador destaque um elemento e pergunte qual é o referente. E aí você olha lá para o texto e fala assim, eu já fiz. Isso mostra que prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada. Não existe você sair da prova de língua portuguesa sem nenhum rabisco. Você tem que assinalar alguma coisa ali que chame a atenção. Então já pode começar pensando nesse processo aqui. Agora, a gente não tem a coesão sequencial, que são as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Quem é o principal elemento que faz isso? Não é a conjunção? Então aqui, ó, conjunção. O que você vai fazer? Você vai colocar entre colchetes, entre parênteses, e de preferência vai puxar uma setinha assim para dizer qual é o valor semântico. Então apareceu um porém, você coloca lá, ó, oposição, adversidade. Apareceu um porquanto, você coloca lá, ó, explicação, causa. Apareceu um portanto, você vai lá, ó, e coloca conclusão. Apareceu um desde que, assim como o porquanto pode ser explicação ou causa, vai depender do contexto, o desde que pode ser condicional, então pode indicar uma condição. Se eu colocar assim, ó, ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Então eu criei uma condição para a realização de uma outra coisa. Mas a gente sabe também que o desde que pode ser temporal, está no Rio de Janeiro desde que terminou a faculdade, ou seja, desde quando terminou a faculdade. Tanto que na hora em que eu consigo trocar o que pelo quando, eu marco que é um valor temporal, eu mato que está indicando ali tempo. Então, galera, tem que decorar as conjunções, tem que decorar, não adianta. Aí tem gente que fala assim para mim, mas professor, eu já vi alguns professores dizendo que conjunção não precisa decorar, conjunção é só interpretação. Eu até concordo que é interpretação, mas tem que decorar. Você não tem como correr sem antes caminhar. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Palavras como mais e porém é fácil, embora é fácil. Mas aí aparece conquanto, aparece malgrado, aparece outro sim, aparece não obstante. Pô, se você nunca gravou essas expressões, nunca viu os valores semânticos que elas podem ter, como é que você vai conseguir fazer isso bem na prova? Então, para correr, gente, tem que andar primeiro. E essa responsabilidade é tua. Não joga para o outro. Decore as conjunções. E não é de uma hora para outra. É sempre visitando ali o mesmo conteúdo. É muito comum, e nessa etapa aqui do campeonato vocês já perceberam, não se aprende de uma hora para outra. Tem que ver várias vezes. E tem que continuar vendo até a data da prova. Passou? Relaxa, beleza, deixa pra lá. Mas enquanto não conquistar o teu objetivo, é chato, é enfadonho, eu sei, mas tem que visualizar o mesmo conteúdo várias e várias vezes. Agora, para finalizar, camarada fez tudo isso, melhorou da água para o vinho, melhorou 90%, mas ainda não atingiu os 100%. Aqueles textos mais complexos, mais filosóficos, ainda traz um certo desconforto. Qual é a técnica final? É isso aqui, ó. Fazer resumo dos parágrafos. Isso aqui
não é só para a prova de língua portuguesa não, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui é para a prova inteira. Para a prova de direito, para a prova de informática, para a prova de raciocínio lógico, para a prova de administração. Isso é para qualquer etapa da tua prova, inclusive para o momento do estudo, até de lazer. Quem nunca pegou um livro para ler, da primeira página passou para a segunda e pensou assim, meu Deus, eu li sobre o que mesmo? E aí tu tem que voltar e tem que ler tudo de novo. E aí tu fica nessa lenga-lenga aí, demora uma eternidade para terminar de ler o livro e o resultado é que na maioria das vezes você abandona o livro. Agora, olha uma coisa boa para você fazer, resumo dos parágrafos. Na prova então é muito simples. Peguei, antes de passar para o segundo parágrafo, eu penso assim, o que eu entendi deste parágrafo? E aí, com as suas próprias palavras, de forma muito simples, você faz um breve resumo, uma frasezinha ali. Ó, entendi isso, pronto. Vai para o segundo parágrafo. Antes de ir para o terceiro, faça a mesma coisa. Gente, se fizer tudo isso aqui, eu tenho certeza que você vai atingir a compreensão total da ideia principal do texto. Aí depois, claro, você tem que partir para a questão para ver se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. Aqui nós vamos bater outros papos interessantes. Vamos lá, ó. Eu ainda não entrei no material em si para ler os textos, né, no caso, porque essa dinâmica aqui é muito importante. Eu não estou batendo papo não, tá? Isso é aula, então preste atenção em tudo que eu estou falando, ó. Terminei de ler o texto. Vou para a questão para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Se ela for de compreensão, a gente já sabe que ela vai nos jogar para dentro do texto. Se ela for de interpretação, ela vai nos jogar para além do texto. Isso influencia em quê? Na ordem dada, no comando dado da questão. Se a questão for de compreensão, ela vai nos jogar para dentro do texto. Como é que vai ser o comando dessa questão? Vai ser segundo o texto, vai ser de acordo com o texto, vai ser simplesmente no texto ou a palavra do texto ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Gente, quando a questão faz isso, ela está sendo maravilhosa, porque ela está nos direcionando, ela está mandando para um local específico dentro do texto. Eu não posso ser perigoso, eu tenho que voltar ao texto. E aí nessa dinâmica, muita gente pergunta assim para mim, Sidney, o que você acha melhor? Ler primeiro a questão para depois voltar ao texto? Porque eu escuto isso direto de vários professores, porque tem questão que dá para fazer sem ler o texto. Claro, a de gramática. Mas e a de texto? Você vai fazer sem ler o texto? Não, é impossível, não é? E aí o que a galera fala em relação a isso? Ah, leia primeiras questões porque aí você otimiza o tempo. Otimiza uma ova. Vou ser bem sincero aqui. Galera, quem faz prova sabe muito bem que a gente tem tempo tranquilo para poder fazer a prova inteira e ainda fica lá esperando para poder sair com o caderno de provas, né? Você fica lá às vezes meia hora esperando. Putz, já terminei a prova, estou aqui esperando para poder sair com o caderno de provas. Então isso sempre vai acontecer. Ah, Sidney, não, eu sou lerdão para fazer prova. Então você tem que mudar essa dinâmica. E você tem que mudar como? Você tem que mudar fazendo simulados. Você tem que começar a organizar simulado. Ah, mas nenhum curso abriu simulado. Caramba, tá de sacanagem. Não fala isso pra mim, não fala isso pra mim. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir em casa criar a situação de prova. Criar a situação de prova. Se enfurna dentro de uma salinha lá, liga a luz, não sei o que, bota o horário ali, ó, pá. Horário bonitinho, se afasta de tudo, de celular, de não sei o que, pega o número de questões que vai ter na prova, as matérias que vai ter na prova, se vai ter redação, coloca ali e pronto, começa a fazer. Faça um simulado por semana dessa forma, baixa as provas no PCI Concurso, gente, é de graça. PCI Concurso, baixa a prova e cai para dentro. Se você fizer isso aí toda semana, caramba, não tem como você não ficar afiado, você vai ficar muito afiado. Então você vai conseguir fazer. E eu particularmente gosto de ler o texto primeiro
Pelo menos de forma en passant, para saber do que se trata. E aí depois eu vou para a questão. E detalhe, se a questão me pedir para voltar o texto, se eu tiver que voltar 5, 10 vezes, eu vou voltar. É melhor você voltar 5, 10 vezes e acertar a questão do que não voltar nenhuma. Ah, não, eu vou ser rápido aqui e errar a merda da questão. Então, isso eu fico puto, né? Você viu que eu fiquei estressado. Fiquei estressado. Porque não existe isso, gente. Caramba, se tu já tá um tempão estudando, fazendo simulado, não sei o que, tu sabe quanto tempo você demora para fazer a prova, cara. Você sabe. Sidney, esse número de questões aí com redação eu faço em 3 horas. Pô, tem 4 horas e meia para fazer a prova, tem 1 hora e meia ali de bobeira para eu ficar, pô, fazendo o que eu quiser. Pô, você não pode começar a ler o texto mais de uma vez para realmente acertar. E eu não estou falando na prova de língua portuguesa, não. Estou falando na prova inteira, gente. Não existe esse negócio de você ficar com preguiça de ler o texto e errar a questão. O negócio é ler quantas vezes for preciso e acertar a questão. Até porque tem gente que às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade de compreender numa primeira leitura, vai precisar obrigatoriamente de uma segunda leitura. Cada um é cada um. Não é porque, pô, fulano leu uma vez. Pô, ouvi dizer que o Antônio Fagundes, ele nem precisa decorar o texto, ele tem leitura lá, ó, dinâmica lá, para ler uma vez só a memória fotográfica e pronto. Pô, nem todo mundo é o Antônio Fagundes. Então, leia. Então, vamos lá. Dinâmica. Eu fiquei até estressado aqui, desculpa, tá? Aqui, ó. Peguei isso. Camarada me mandou para a linha 3. O que eu vou fazer lá na linha 3, pelo amor de Deus? Eu vou destacar o termo que está na linha 3. E sabe por quê? Porque essa questão está me mandando para cá. E a resposta dela estará aqui nesse entorno. Se eu não rabiscar, eu posso até acertar a questão, mas vai demorar um pouco mais. Não é melhor ser mais rápido? Então, beleza. Se a questão número 2 me mandar para a linha 12, vou até a linha 12 e vou fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a resposta dessa questão também estará aqui nesse entorno. E eu quero dizer com isso que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai achar a resposta, afinal de contas, ela está, dentro do texto. Qualquer pessoa alfabetizada é capaz de acertar. Por exemplo, sendo bem técnico, você que tem filho já deve ter escutado 2 aspectos pedagógicos de leitura: alfabetização e letramento. Uma pessoa alfabetizada é capaz de acertar uma questão de compreensão, mas nem sempre ela é capaz de acertar uma questão de interpretação, porque só vai acertar a questão de interpretação quem for letrado, quem realmente conseguir entender, inferir, persuadir. Tudo isso é necessário. Então vamos lá. Quando a gente pensa em interpretação, vai além do texto. O comando muda completamente. Não é mais segundo o texto, agora é infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que, conclui-se que, e por aí vai. E se eu estou dizendo que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E, infelizmente, eu já falei isso com vocês, mas vou falar mais uma vez, conhecimento de mundo não se adquire de uma hora para outra. Não é no preparatório para concurso que você vai adquirir. Mas eu estou fazendo um curso aí, completão, de 1 ano. Não é assim, não. Conhecimento de mundo é a bagagem de uma vida inteira. Tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. Viagens, experiências empíricas. Aí tu vai falar, então tô ferrado porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta. Mas para a nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, só existem 3 erros interpretativos. 3 erros em relação à interpretação. São os erros de redução, de contradição
e de extrapolação. Mas antes de falar sobre isso aqui, eu quero falar um negócio interessante com vocês. Muita gente fala assim pra mim, mas peraí, Sidney, tô ferrado. Pelo menos nas questões de interpretação eu tô ferrado. Porque eu não tenho 40 anos, eu tenho só 20 anos, 25 anos, né? 20 anos, imagina, o cara que 20 anos. Tô estudando para concurso, tenho 20 anos, pô, vivi pouco. Pô, fiz o ensino médio, pô, muito ruim, fiz o ensino fundamental pior ainda. Caraca, eu tô ferrado, eu nunca li um livro completo. E agora? Então vamos lá. Vamos pensar na evolução. Em língua portuguesa, tem assuntos obviamente mais legais e outros mais chatos. Aquela parte básica, aquela parte mais decoreba, não sei o que, aquilo é chato pra caramba, pra todo mundo. É chato pra você, é chato pra mim também. Agora, tem assuntos que são mais maneiros. E com o tempo, a gente vai achando mais legal, não é porque passou a ser mais legal, é porque a gente começou a entender. Tudo aquilo que a gente não entende, a gente tem dificuldade, a gente acha chato. Quando a gente começa a compreender, a gente acha legal. Isso acontece, por exemplo, muito com matemática no ensino fundamental. A criança não entende, ela passa a achar chato. Aí isso é chato. Por quê? Porque ela não entendeu. Se ela tivesse entendido, ela ia achar legal. Aí agora você é obrigado a entender. E aí é uma dinâmica que funciona da seguinte forma, e não tem como fugir disso, em qualquer disciplina. Se você tem dificuldade, você não vai compreender numa primeira estudada. Você vai compreender numa segunda, numa terceira estudada. Então, de forma concomitante, você tem que ver o assunto e fazer questões. De preferência, se puder, faça simulados no final de semana. Dessa forma você vai evoluindo. Eu tenho certeza que você era um quando começou este curso de língua portuguesa e agora você já é outro completamente diferente. Você já evoluiu. Aí vamos pensar nessa questão interpretativa. Tem a parte do conhecimento de mundo fora o texto e tem a parte linguística mesmo. Vamos pensar no conhecimento de mundo. Viagem é importante? Claro que é. E agora nesse ponto eu vou ser chato também. Vamos lá. Você vai fazer uma viagem pela CVC, por exemplo. Aí tem lá o guia. Cara, o guia todo dia fica mostrando um monte de coisa e falando sobre o contexto histórico, geográfico, daquele monte de coisa. E você fica o quê? Dormindo porque encheu a cara, tá todo manguaçado. Tenta encher a cara um pouco menos e prestar atenção no que o guia está falando. Você entra no museu, visita guiada. O cara tá lá mostrando o quadro, a escultura, falando qual foi o artista que fez aquilo, em qual contexto cultural, social aquilo aconteceu, não sei o que lá. E ele fala da sociedade da época, o que aquela obra trouxe. E você? Doido para meter o pé do museu, para ir para a praia. Preste atenção no museu. Vamos lá. Então essa dinâmica de começar a prestar atenção em coisas que vão trazer algum conhecimento já são importantes. Aí tem gente que fala assim, mas Sidney, o que é um filme legal? O que é um livro legal? É aquele que te trouxe algum tipo de conhecimento. Se você viu o filme, não agregou em nada, pode ter te divertido, beleza, mas não somou em nada. Agora trouxe alguma coisa, você aprendeu um algo a mais, pô, já valeu a pena demais. Valeu muito a pena. Agora, vamos lá. Vamos pensar no conhecimento linguístico também. Conhecimento linguístico. É por isso que a gente tem que saber o que é linguagem verbal e não verbal. No curso a gente já bateu um papo sobre isso. Linguagem verbal é aquela que a gente utiliza a palavra, linguagem não verbal é aquela que a gente não utiliza a palavra, imagens, gestos, misturei linguagem mista, saber o que é conotação, o que é denotação, funções da linguagem, vícios da linguagem, figuras de linguagem, tudo isso é importante. Agora, eu não dei várias dicas para ler o texto, vou dar uma dica para o momento de lazer. Eu já fui coordenador de um curso e eu cuidava dessa parte pedagógica, inclusive com os alunos. A gente fazia uma dinâmica muito boa e funcionava muito bem para que o cara ficasse extremamente competitivo na prova. Então, de segunda a sexta, era matéria com exercícios ao final da matéria. E no sábado era o dia do simulado. Sempre tinha. Domingo era o dia do quê? Era o dia do lazer. Mas esse lazer era diferenciado.
Era um lazer cultural que a gente promovia. A gente sempre mandava a dica de um filme e de um livro. Claro que a maioria ficava com o filme porque era um negócio muito mais rápido. Mas aí a nossa dica era: não veja filmes sempre dublados. Veja filme legendado. E eu vou explicar por quê. Quando você vê um filme legendado, você é obrigado a ler. Naquela leitura ali, você já está ampliando o vocabulário. E ao ampliar o vocabulário, isso já facilita para as questões de ortografia, para as questões de semântica, porque vira e mexe vai aparecer uma palavrinha diferente. Você tem que ser curioso, você tem que buscar o significado, então isso vai ampliar o teu vocabulário, e quanto mais vocabulário você tem, teoricamente, mais conhecimento de mundo você tem, e ainda vai facilitar na compreensão e na interpretação do texto, porque aquilo que está passando ali escrito é o texto verbal. As imagens que você está vendo são a linguagem não verbal. A comunhão disso é um processo de compreensão e de interpretação. Porque provavelmente se aquele texto é legendado, se aquele filme, né, ali é legendado, não é um filme brasileiro. É um filme americano, é um filme francês, eu gosto muito de filme francês, eu acho um barato. Filme francês, é um filme norueguês, é um filme holandês, é um filme argentino, é um filme espanhol. É uma cultura diferente. E aí se você consegue entrar naquela cultura com aquele texto legendado por conta das imagens, olha o que você fez. Você conseguiu interpretar. E essa dinâmica de ampliar, e você fica até lendo mais rápido, compreende mais facilmente as construções linguísticas. Cara, isso vale muito a pena. Então deixe para o teu momento de lazer pelo menos um filmezinho legendado por semana. Faça isso. Você vai ver como você vai evoluir absurdamente. Agora, em relação a essa dinâmica aqui, imagina a seguinte coisa, ó. Vocês conhecem aqui o professor Johnny e o professor Pequeno. Professor Johnny, professor de raciocínio lógico matemático. Professor Johnny, professor de direito penal. Aí eu vou fazer uma analogia rápida, simples, que eu gosto muito de fazer para que vocês possam entender essa dinâmica aqui. Eu encontrei ontem o Johnny e o Pequeno lá na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, isso mesmo. Eles resolveram conhecer o Rio de Janeiro, pá, não sei o quê. Pequeno é do Rio, né? Pequeno morava em Bangu. Então vamos lá, ó. Johnny e Pequeno foram ao Rio de Janeiro, encontrei os dois lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando a cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Johnny estava de sunguinha branca e o Pequeno de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Calma, calma, calma. Dentro desse pequeno texto, o que seria um erro de redução? Seria dizer que a cerveja é o tema central. E não tem como. Afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. Seria reduzir demais dizer que ele é o tema central. Que a cerveja é o tema central. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que o Johnny e o Pequeno são inimigos. Caramba, não tem como. Eles estão batendo um papo na beira da praia com traje de banho. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Mas essa questão aqui, ó, é perigosa. Porque ela está dentro de um textinho muito pequenininho. Mas esse textinho pequenininho aí poderia estar inserido dentro de um texto muito maior. E pela questão do nervosismo ali, você pode ficar desatento, disperso. Aí o cara cria assim, ó. É incorreto afirmar que. Uma coisa muito importante é prestar atenção no comando da questão. E isso aqui já é o suficiente para derrubar muita gente, ó. Ver se é correto, incorreto, certo, errado. Às vezes a questão está pedindo o incorreto e o aluno vai em busca do correto, porque ele não prestou atenção. E ele acaba errando por isso. Só que aí nessa tacada, olha o que o cara faz. Tá aqui o texto e ele faz quase um Ctrl+C e um Ctrl+V do texto. Aí ele coloca aqui na letra A, por exemplo, isso aqui, ó. A primeira linha ele coloca igual, a segunda linha ele coloca igual e na terceira tem uma lacuna. Ele faz uma técnica que a gente usa no curso de leitura dinâmica. Porque no curso de leitura dinâmica a gente não lê de forma tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, passando linha a linha. A gente lê em diagonal. E o cérebro vai preenchendo as sentenças frasais com o vocabulário que a gente já tem inato. Tanto que isso só funciona para quem tem uma boa bagagem de leitura. Quem não tem, tem como fazer um curso de leitura dinâmica. E aí, nesse momento, olha o que acontece. Uma ilusão cerebral. Ele nos ilude. Porque a gente acabou de ler o texto e parte para a alternativa.
A alternativa pega a primeira linha que está igual no texto, a segunda linha que está igual no texto, aí sabe o que o nosso cérebro faz? Por preguiça, que a gente chama de economia linguística, preenche a terceira linha. E a gente não vê a troca de amigo por inimigo, por exemplo. Então tem que prestar muita atenção, porque essa lacuna é uma bobeira, é a troca de uma palavra por outra, é a inserção ou retirada de uma vírgula que pode alterar o sentido. Cara, é uma bobeira. Mas se não fizer uma leitura atenta, você erra. Isso mostra que, inclusive, as alternativas às questões devem, de preferência, serem lidas em voz alta. Agora, e a questão de extrapolação? Seria dizer que o Johnny e o pequeno são namorados, que eles têm um caso. Eu vou dizer não. Você vai dizer, por que não? Eles não podem ter um caso? Eu vou dizer, podem. Mas aí nesse texto não. Porque em nenhum momento teve brecha, teve margem para poder falar sobre isso. Em nenhum momento eu falei sobre a sexualidade deles. Então como é que eu posso interpretar, deduzir, inferir que eles são dois amigos conversando? Dentro desse pequeno texto eu posso compreender que são dois homens conversando. E eu posso interpretar, inferir, deduzir que são dois amigos conversando. Só isso. Só que aí tem gente que procura cabelo em ovo. Talvez você seja um deles. E aí você nem parou para pensar que o Johnny e o pequeno pudessem ser namorados. Mas na hora que você leu a questão, você... rapaz, né, que faz sentido. Na beira da praia não tem uma mulherzinha, sunguinha amarela. Ah, não. É namorado. E aí nesse momento você se estrepou. A questão de extrapolação, ela extrapola as margens do texto, ela diz algo que não foi dito no texto. É por isso que às vezes você fica com aquela sensação assim, pô, mas parece que isso daqui não foi dito no texto. Parece não foi. Então não procure cabelo em ovo. Cuidado com a questão de extrapolação, tá? Então, meus amores, eu vou dar uma paradinha aqui agora e no próximo bloco, o que a gente vai fazer? A gente já vai começar analisando textos. Eu preparei aqui em torno de 40 questões de análise textual e a gente vai fazer a leitura com muita calma de todos os textos e prestar demasiadamente atenção nas questões, nos enunciados, para ver como as bancas trabalham essas pegadinhas, tá? Então, até daqui a pouco. Beijão, tchau.